Olá, muito bom dia, tá no ar mais um Sinta-se Bem. Coisa boa, tá aqui com vocês, domingo de manhã, e a gente preparou um programa super especial para vocês. A gente começa falando sobre transplante capilar com o Dr. Márcio Volkweis. Tem mais um bate-papo hoje a respeito de constelação familiar. Doutora Débora vem aqui conversar com a gente, Débora Balaguês, sobre bloqueadores hormonais. E mais, inverno tá quase aí, a gente vai falar sobre o solstício de inverno, segundo a astrologia. O que será que significa? Tanta coisa boa e só motivo para tu continuar aí junto com a gente. Fica aqui que tá no ar mais um Sinta-se Bem. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Existe ainda muito receio sobre os resultados obtidos no transplante capilar. Quem explica tudo sobre o assunto agora aqui no Sinta-se Bem é o Dr. Márcio Volkweis. Transplante capilar é um assunto muito novo ainda no conhecimento popular. As pessoas ainda conhecem pouco de como esse procedimento é feito e os benefícios que ele pode trazer. Dentre esses medos que estão pairando aí e dúvidas na sociedade, existem alguns como se dói, se tem corte, se vai ficar cicatriz, se vai ficar falso ou não, o chamado efeito cabelo de boneca. E é sobre esses medos que a gente vem falar com o especialista hoje, Dr. Márcio Volkweis. Obrigado pela presença aqui no nosso Sinta-se Bem. A gente já tem uma série de assuntos e entrevistas aqui sobre transplante capilar, mas é sempre bom ressaltar coisas que a gente já vem falando. E um dos assuntos recorrentes são essas perguntas, que eu tenho certeza que no teu consultório tu ouve todos os dias, tempo né? inteiro. Que são muito corriqueiras, então é legal lembrar para as pessoas, principalmente se tem alguém para indicar ou que a pessoa vem falar um assunto desse tipo, eu gostaria de fazer, mas me falaram que dói, me falaram que corta. Hoje a gente vai explicar para vocês direitinho sobre esses medos aqui. Dor não é o problema é a intensidade dela, certo? Então, quando os pacientes eles evitam um procedimento estético, cirúrgico, pela dor, porque eles não estão dispostos a se submeter a um certo sofrimento, certo? No caso do transplante capilar, com as evoluções de técnicas e com o uso de medicamentos excepcionais que nós temos hoje, eu posso garantir que é muito menos doloroso do que, por exemplo, fazer uma tatuagem. O medo do corte, daquela cicatriz linear que muitos homens têm no couro cabeludo atrás, que tentaram fazer um procedimento, ele aparece numa técnica chamada de FUT, que é uma das técnicas que foi mais usada, né, 2 décadas atrás, na década passada, e muitos dos homens fugiram de fazer o transplante capilar de medo dessa retirada dessa faixa de pele que vai deixar uma cicatriz ali que, se no futuro ele quiser usar o cabelo raspado ou curto, ela vai ficar visível. E sem falar também que é um processo mais doloroso, certo? Então, hoje, com essa nova técnica, nós suprimimos esse medo também. Se a gente não tem dor e não tem o medo da cicatriz, resta saber. O resultado final vai me deixar com aquele aspecto falso? Eu já estou convencido, nem precisava desse item aí, mas vamos tocar no assunto que é para deixar bem claro aqui pro pessoal. O resultado final é aquilo que você vai levar ao longo da sua vida. Então, eu acho que o pior medo é o aspecto artificial. Se doeu, passou. Se teve um corte, ele pode ficar escondido com o cabelo comprido.
mas o resultado artificial você não vai conseguir esconder, você vai ter que justificar e explicar ele para os seus conhecidos, seus amigos, todos os dias. Então, o transplante capilar só é hoje possível e aceito porque nós temos tecnologia em cima, com uso de microscópios, de preparo adequado dos fios que serão implantados, para que eles sejam colocados de uma forma que eles fiquem totalmente naturais. Eles imitam o cabelo normal de uma forma que até profissionais do cabelo, como cabeleireiros, muitas vezes não percebem. Uma coisa que a gente fala programa a programa, não só com o Dr. Volkweis, mas com todos os outros profissionais que vêm aqui no Sinta-se Bem, é procurar o profissional especialista, o profissional adequado sempre é o melhor caminho. Então, para tu fugir da dor, da cicatriz que já não existe mais, e principalmente do resultado falso, um bom profissional, assim como o Dr. Márcio, é sempre a melhor coisa a se fazer. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos, por estar aqui no Sinta-se Bem com a gente. Obrigado, foi um E prazer. a gente te convida a se inscrever no nosso canal do YouTube e conferir as outras matérias lá, Dr. Volkweis, todos os outros assuntos e bate-papos que a gente já teve aqui sobre esse assunto que estão imperdíveis. Se inscreve lá e fica com a gente aqui no nosso Sinta-se Bem. Até mais! No âmbito familiar e no nosso espaço físico, tudo deve estar no seu devido lugar, segundo a constelação familiar. Quem explica o assunto é o constelador Edilson Ávila. O Sinta-se Bem veio mais uma vez aqui abordar um assunto que vocês já estão bastante acostumados aí no programa, que é falar a respeito da constelação familiar. E hoje quem está aqui comigo para conversar sobre esse assunto é o constelador familiar Edilson Ávila. Seja muito bem-vindo aqui, é um prazer estar te entrevistando. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente estava vendo, né, Edilson, qual seria a posição ideal. Eu geralmente no programa, quem está acostumado a assistir o Sinta-se Bem sabe que eu sempre escolho esse lado do programa. Eu apresento desse lado, o Cássio desse. É algo já instintivo. E eu não sabia que essa escolha, que muitas vezes é subjetiva, é algo que não é determinado assim, tem um porquê, né, Edilson? Tu me falaste, ó, aqui, esse é o teu lugar, que a gente até ia mudar hoje. Por que é o meu lugar hoje aqui? Existem lugares determinados, segundo a constelação familiar? É muito difícil responder isso com uma palavra, assim, objetivamente, porque... Didaticamente, né, assim. Didaticamente eu podia responder com uma pergunta. Onde sentam os bagunceiros numa sala de aula? Fundão. Agora me responde o porquê. E nós vamos ter uma infinidade de respostas diferentes. O porquê é uma coisa que a gente não usa muito na constelação familiar. A gente aponta. Nós mostramos o que é essencial. O fundão é deles. É assim. A constelação familiar fala de um elemento que a gente chama de campo mórfico. E ele organiza e coloca as coisas no lugar. Existe lugar para cada coisa. Quando esses lugares estão alinhados, nós nos sentimos calmos e bem. Assim como uma casa bem organizada, com tudo no seu devido lugar. É, exatamente. Quando tu sai do lugar, alguma coisa não fica. Incomoda. Por exemplo, tem um chefe, tu vai, onde é que está escrito gerente lá, tem uma sala, a poltrona dele. Pede para qualquer um sentar naquele lugar, quando ele chegar, tu vai ver a cara que ele vai fazer. Qual é o problema de alguém sentar ali? Não deveria ter problema nenhum. Existe um lugar. E as pessoas têm até um receio de sentar na cadeira da presidência ou da gerência. Exatamente. Isso, nós estamos exemplificando uma das coisas importantes, que o lugar, a hierarquia, existe um lugar para cada elemento na hierarquia. Existem lados, e não é muito fácil de se determinar, tem que estudar para saber qual é o melhor lugar. Quando a gente altera esses lugares, nós temos uma desarmonia. Por exemplo, às vezes, numa empresa, como tu estava citando antes, numa empresa alguém começa a falar
pelo chefe, ou tentar tomar decisões, ou tentar tomar o lugar do chefe ou do diretor da empresa. Isso vai ter bastante conflito. Fica em desarmonia porque ele não está no seu lugar. Na medida que alguém sabe o seu lugar, as coisas fluem melhor. Falando sobre, a gente falou das posições físicas, né? Tu falaste sobre essa questão dos movimentos. Ter um local, um lugar certo dentro da família, né? Já que a gente está falando em posição, né? Por exemplo, ter o papel da mãe, o papel da filha, o papel do pai bem estabelecidos e nada de confusão, digamos, uma filha que cuida da mãe e que tem a função da mãe dentro da casa, desestabiliza essa família? Desestabiliza muito. Tu sabes que eu, além de constelador familiar, eu sou médico de família. E uma das coisas que eu tenho visto, que é muito frequente, que quando a mãe, por algum motivo, por exemplo, demencial, um quadro demencial, Alzheimer, uma demência qualquer, mista, uma demência por um AVC, a filha, às vezes, começa a ficar no lugar da mãe. Então ela fica, mãe, eu já te disse que isso aqui, não sei o que, mãe, não faz isso. Ela literalmente, dia a dia, ela fica ocupando o lugar da mãe. E isso na família gera uma instabilidade muito grande. E quando se faz algum movimento constelatório para que ela volte a ser filha, é uma emoção tão linda, porque ela chora muito a filha e a mãe também, e a mãe começa a ser resgatada, porque a mãe evolui na medida que ela fica no lugar da filha. Isso do ponto de vista sistêmico, quando a mãe não sabe nada, eu é que sei. Quando o filho fica nesse lugar, o pai, ou os pais, sejam quem for, eles evoluem muito e eles cada vez ficam regredindo. E quando é feito, por exemplo, numa constelação, coloca ele no lugar certo, ele vive, ele renasce. É uma coisa impressionante. É tão importante essa questão dos papéis pré-determinados, a gente às vezes acha engraçadinho, né? E o filho é tão maduro, ele trata a mãe como se... ou inverte, ele é o pai da mãe. E isso causa uma série de confusões, né? Depois de um certo período. É importante que se constele sempre para que se tenha esse determinado local, né? Olha, a constelação é uma bênção, porque ela te permite, a constelação, ela faz com que tu olhe para isso. Simplesmente tu vai olhar para o que é essencial. Então isso é uma bênção. Quanto ao lugar, quando o filho começa a ficar, como tu dissesse, ele é o pai da mãe, ou a filha namoradinha do pai, porque normalmente o que acontece quando a filha é namoradinha do pai, ela se vestiu pro pai, olha como tá bonitinha, papapá, esse casamento não vai durar. Porque ela fica no lugar da mãe. Ela literalmente fica onde deveria estar a mãe. E a mãe fica atrás, que bonito, minha filha, fica cada vez mais atrás, e esse casamento acaba. Edilson, para encerrar, o nosso bate-papo está muito bom aqui. Tem muita gente que deve estar se perguntando, mas será que eu preciso de uma constelação? Será que eu tenho algum problema que eu vou precisar constelar? Mas se a gente for pensar na vida de todos nós, tem algo que não está bem sintonizado, em sincronia também, né? Todos nós deveríamos constelar. Eu acho que sim, eu acho que todos deveriam. A constelação, ela é um presente. Nós olhamos para algo que é essencial. Nós olhamos para os nossos antepassados, olhamos para os nossos sistemas e às vezes, na medida do possível, damos espaço a algo que foi desconectado. E isso, quando algo que foi excluído começa a fazer parte, a vida de todos flui. É como um cabo de força. Eu estou puxando o cabo de força, tá um atrás do outro. Se um sai do seu lugar para ajudar o da frente, que essas coisas acontecem o tempo inteiro, a gente perde no cabo de força. A pessoa larga o seu lugar e nem ajudou aqui na frente. E é isso que acontece atualmente com as famílias. Quando a gente entende, tá ali, aquele foi o problema, a exclusão aconteceu com aquele, tem algo faltando ali. E a gente dá um espaço e às vezes todos ajudam para que aquela pessoa vá para o seu lugar e simplesmente fique ali e vê que a engrenagem flui naturalmente. Tudo tem que ter o seu devido lugar. Adorei. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui.
Hormônios bloqueados podem ser causa de diversas disfunções no nosso organismo. Quem fala mais sobre o assunto hoje aqui no Sinta-se Bem é a doutora Débora Balaguês. Eu tenho certeza que tu em casa ou já passou por isso ou conhece alguém que esteja fazendo tratamento hormonal, mas que não está tendo muito resultado nesse tratamento. Para falar hoje o porquê que isso acontece, é com grande prazer que eu recebo aqui novamente no Sinta-se Bem, doutora Débora Balaguês. Seja bem-vinda. É mais comum do que se pensa. Com certeza, Cláudia. Quando nós temos com dificuldade, com algum problema hormonal, muitas vezes nós iniciamos um tratamento com hormônio para tireoide. Por exemplo, usamos Puran, Tetroide, Sintroide, enfim, várias marcas que existem para levotiroxina. Mas a gente às vezes está acima do peso, estamos perdendo cabelo, estamos com as unhas fracas, estamos com uma dificuldade para emagrecer, estamos aumentando o volume da gordura abdominal, estamos com diminuição da memória, estamos com o intestino preso, ou seja, estamos com uma síndrome que se caracteriza por disfunção na tireoide. Estamos tratando e não estamos conseguindo, por exemplo, emagrecer. Não estamos conseguindo, por exemplo, melhorar a nossa memória, o nosso foco, a nossa capacidade de captação de um conteúdo ou de uma leitura. Estamos com dificuldade de ter energia suficiente durante o dia. Todos esses sintomas que eu estou descrevendo, eles dizem respeito à disfunção tireoidiana. Estamos tratando e não estamos vendo uma grande melhora. Por quê? Porque, gente, os nossos receptores, na atualidade, por uma questão ambiental, estão totalmente bloqueados. Existe um número muito grande de receptores bloqueados no nosso organismo. Bloqueados, o que é? Eles estão ocupados por outras substâncias que impedem a ligação dos nossos próprios hormônios ou até mesmo dos hormônios que nós estamos usando para tratamento. O que bloqueia esses receptores? Que substâncias são essas? Seria a primeira pergunta. As principais, existe um número muito grande. Os xenoestrógenos, que são principalmente derivados dos plásticos e dos cosméticos e também dos alimentos industrializados, e os principais, os mais perigosos, eu digo que são os bandidos de elite dentro do organismo, são os metais pesados. Metais pesados lá da tabela periódica são substâncias que têm um alto peso atômico. Quem são eles principalmente? Vamos lá, o alumínio, o mercúrio, o arsênico, o chumbo, o cádmio, o níquel. E que relação tem esses metais pesados com essas doenças hormonais? Por exemplo, a gente estava falando da tireoide. O arsênico é o principal bloqueador da casinha do hormônio tireoidiano. E aonde que eu acho arsênico? De que forma nós estamos nos contaminando com arsênico? O arsênico está presente em tudo que tem cheiro, aroma, perfume, todos os produtos de uso para limpeza domiciliar, qualquer sprayzinho que tu borrifa na tua casa. Qualquer spray, qualquer substância que tenha aroma, ela tá dentro dela tem arsênico. Ele está presente também em grande quantidade, por exemplo, no arroz que a gente come todos os dias. Nós estamos num mundo extremamente contaminado. A água também? A água é o principal contaminante. Eu não começo falando sobre a água para não assustar. Para a galera não ficar pensando que não dá para tomar. A água, nós precisamos usar filtros com vários sistemas de filtragem. Hoje o melhor filtro é o filtro de osmose reversa. Consegue filtrar os vários processos de intoxicação da água. Mas vamos supor então que a gente não sabe disso e nós estamos bloqueados com esse metal. Os metais fazem ligas, eles se juntam com outros metais que têm afinidade eletrônica com eles e fazem amálgama, que são
3 amiguinhos do mal que se juntam por afinidade eletrônica, se unem, formam uma outra substância e bloqueiam os nossos receptores. Vamos falar do alumínio. O alumínio largamente presente na nossa vida. O alumínio está no desodorante que a gente usa diariamente. Ele está em todos os produtos industrializados, na parte de dentro. Ele está, às vezes, até mesmo na embalagem do nosso cafezinho expresso, aquele que tem aquele bonito Arels, né? O café é maravilhoso, mas ali está presente o alumínio. Nas nossas panelas de alumínio, que pela Organização Mundial da Saúde, panela de alumínio está proscrita, ou seja, hoje para vender alumínio, panela de alumínio, utensílio de alumínio, tem que estar escrito uma tarja, atenção, contém alumínio. Doutora Débora, mas se eu fiz os exames e constatei que eu tô com essa alteração hormonal, estou intoxicado, como tu falaste, como a maioria da população está, o que eu posso fazer além de não consumir esses alimentos, enfim, o líquido, e ter um cuidado para que eu não me intoxique mais? Mas se eu já estou intoxicado, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa detectar se nós estamos com metais pesados. Hoje em dia, eu, nesses últimos 8 anos, só vi 2 pessoas que elas mesmas plantavam os seus alimentos e que viviam numa região rural. O restante todos têm intoxicação por metais pesados, por ligas, por amálgamas. Então a gente precisa detectar, porque cada grupo de metais está relacionado com determinadas doenças hormonais, porque cada tipo de metal bloqueia por afinidade mais determinadas glândulas do que outras. E em segundo momento, nós precisamos tratar. Hoje existe, como o metal é uma substância que tem carga, ele é iônico, carga, para vocês lembrarem lá da química, nós temos cátions, que são cargas positivas, e ânions negativos. Os metais, eles têm carga. Então, para lidar com questões de carga dentro do organismo, no organismo tudo é iônico, né? Nada é químico, mas com carga. Nós precisamos usar técnicas de detoxificação por troca iônica. Isso através de aparelhagens, é possível, de aparelhos médicos, e sempre associado com substâncias que ajudem a quelar e varrer esses venenos do nosso organismo. Então, para quem já está intoxicado, que é a maioria da população, desintoxicar e evitar que a gente se intoxique mais ainda. Doutora Débora, adorei. Obrigada pelos esclarecimentos aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Dia 21 de junho acontece o solstício de inverno. Tu sabes o que significa esse acontecimento para a astrologia? Agora, dia 21 de junho é a data que marca o solstício de inverno e a entrada do Sol em Câncer. Olha que discurso bonito, né? Mas na realidade não entendo nada disso. Eu só decorei tudo que o Fabrício Ranzolin, que está aqui comigo hoje, me falou para começar a matéria bem bonita. Fabrício, muito obrigado. Eu agradeço, valeu. Por estar com a gente aqui no Sinta-se Bem. E o papo hoje aqui é justamente sobre isso. A gente vai entender o que é esse solstício de inverno, que está chegando agora, o início de um novo ciclo, e principalmente qual a influência que ele tem sobre as pessoas, sobre os signos. Então, o que marca esse período aí? Vou começar te perguntando então para o pessoal se situar um pouco, e eu também, porque eu de fato não entendo muito bem, o que é de fato o solstício, né? O que acontece é que nesse dia, o solstício de inverno, é o ingresso do Sol em Câncer. Nós temos o dia mais curto e a noite mais longa do ano, né? Marca a entrada do inverno. E o inverno é sempre um período onde a gente fica mais introspectivo, né? Então o dia vai ficando cada vez mais curto, a noite muito longa, nós vamos ficando cada vez mais mergulhados nesse mundo interior, digamos assim, subjetivo e não tão objetivo. Então há uma tendência pela astrologia de você ficar mais emocional, sentimental, até mesmo instintivo e menos racional, porque Câncer é um signo de água e ele fica muito ativado nesse período, né? Quando fica frio, a gente se encasaca, a gente fica dentro de casa, a gente sai menos, a gente dorme mais.
Inclusive a incidência dos raios solares no nosso sistema nervoso, algumas pessoas têm, por exemplo, depressão sazonal, né? Porque é uma série de hormônios que o corpo não produz devido à pouca luminosidade. Então isso vai mexer com todo mundo nesse período. É uma coisa para tomar bastante cuidado, né? Porque se a pessoa, a vida já não tá muito bem, entrar um período que ela vai ficar emotiva aí, tendência de começar a choradeira logo. E, Fabrício, então, nesse sentido, o solstício, qual a principal influência que tem sobre os signos em geral, né? Porque a gente sabe que depende do mapa da pessoa, claro, do signo sim. como um todo. Mas dentro disso, o que esse período traz para as pessoas? Eu acho que os signos de água, né? Por exemplo, nós temos o signo de Câncer, o signo de Peixes e Escorpião. Eles tendem a ser mais afetados por esse período, porque já são signos naturalmente instintivos, movidos pelas paixões, digamos assim, né? Mais do que os de ar. Então, acho que afeta mais os de água, né? Os de ar, acho que não afeta tanto, por exemplo, Aquário, Gêmeos, né? Libra, porque já são mais racionais, né? Os de terra podem até ficar mais favorecidos, porque geralmente são signos um pouco mais objetivos, mais materialistas, focados no mundo prático. E isso tende a incorporar um pouco mais de sentimento no quadro geral, né? Para os signos de fogo, por exemplo, é mais um desafio, Leão, Áries, né, Sagitário, porque eles já são signos naturalmente impulsivos. Então, o que eu recomendo? Independente do seu signo, já que nós não estamos podendo ver o mapa de cada um, né, é você evitar ser impulsivo e ser movido pelas paixões, ser movido pelas questões emocionais. Pensa com calma, consulta alguém que tenha uma ideia fora, né, fora da sua ilha de realidade. Por exemplo, alguma questão importante. Porque você, movido pela sua emoção, você pode tomar atitudes equivocadas, né, que não deem muito certo depois. E depois arrependimento vem, né? Vai ter que consertar. A conta chega. Nesse sentido, o que as pessoas podem fazer para aproveitar esse período da melhor forma? A gente sabe que traz essa parte da emoção, as pessoas vão ficar um pouco mais balançadas, precisam ser racional, mas vamos ver o lado bom da coisa. É um período bom para quê? Se tu fosse dizer, o que a gente poderia fazer para aproveitar esse período? Pensa bem, é um período que você fica no inverno, então você fica mais recolhido ou mais em casa. O que a gente faz quando está em casa? A gente arruma a casa. Então é um período excelente para você fazer um balanço da sua vida. Fabrício, muito obrigado pelo conhecimento, por essas dicas aí, pessoal. Então, aproveitem o período para isso. Deixem se levar pelo sentimentalismo. Câncer é uma maravilha, né? Vai chegar arrasando corações de todo mundo. Um beijo e até a próxima. Gente, eu fiquei preocupada agora, porque eu sou peixe com lua em Câncer, então esse solstício vai ser uma choradeira, um drama mexicano. Já tá se sentindo sentimental. Já tô me sentindo introspectiva. Hoje de manhã eu confesso que tinha uma coisa estranha também, mas acho que não foi o solstício. Quando eu abri a caixinha de correio, me deu uma vontade de chorar, mas era só boleto. Por enquanto não fez influência nenhuma. A gente se despede de você. Vamos ver os próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, a gente se despede de você, foi um prazer estar aqui e tu continua com a gente ligado nas nossas redes sociais durante a semana e no nosso canal do YouTube, conferindo e compartilhando nosso conteúdo. É isso aí, semana que vem tem programa especial de São João, receitas, vamos falar dos santos também. Quadrilha! Super beijo! Até mais!